Então, fala aí, pessoal. Olá a todos. Olha só, vamos ver aqui a terceira parte, falando a respeito de teoria dos conjuntos em relação à atividade, fixação, exercícios. Vamos fazer alguns exercícios aqui, que eles vão servir como dicas, como uma inspiração, se você quer se tornar um profundo conhecedor de matemática. E aqui nós vamos ver o assunto sobre conjuntos. Então vou assim apresentar alguns exercícios, como é que se deve fazer, como é que você deve estudar, como é que para você fixar, para você assimilar os conteúdos, vários itens a respeito de conjuntos, porque é um dos primeiros assuntos que se estuda na matemática quando você vai iniciar lá a jornada para aprender matemática de uma forma assim, mais assim, extensiva, intensiva junto. Eu vou juntar extensiva com intensiva. Vamos lá. O que acontece? Então tá aqui, ele colocou aqui os conceitos, como eu fiz na live passada, né? Então vamos lá. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Então é assim, então quando você faz assim, você aprende ali os conceitos, você começa ali conceitos de elementos, você com pertinência. Que mais? Que quando você aprende ali aqueles conceitos bem principais assim, do que quando você estuda lá agrupamento, classe, né? Como está aqui escrito, e aí você começa a saber o que é um conjunto união, conjunto de interseção, conjunto unitário. Você tem então dentro assim que você aprende também intervalo. Olha só, tanta coisa ali, relação de inclusão, contido, não está contido, contei, não contei. Então são muitos assuntos dentro de teoria dos conjuntos, né? E você aprende ali utilizando o diagrama. Então nessa live 3 aqui, parte 3, nós vamos saber como é que você pode vamos olhar aqui alguns exercícios para depois você seguir, né? Digamos assim, ter pelo menos assim um pontapé inicial para ser um autodidata e que pode estudar sozinho. Então, para acontecer isso, tem que fazer muita leitura, né? Tem que fazer muita escrita, utilizar muita escrita manual, né? Para você escrever, você ler muito livro. Tem que fazer muita leitura, não é só leitura de matemática propriamente. Você pode ler qualquer leitura que você faz, mas leia com o intuito de prazer mesmo, de você ler. Considerar ali a leitura prazerosa, então a sua mente vai abrir e você vai conseguir dominar os assuntos. Pode ser de matemática, de assuntos de outras disciplinas, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos aqui apresentar aqui alguns exercícios, vamos pegar alguns dos mais simples aos mais complexos, né? Então vamos lá, sem enrolação, vamos ver aqui como é que é. Então vamos lá, pronto. Então vamos ver aqui. Então, olha só, então quando eu vou começar aqui por esse material aqui, tá? Então a gente olha aqui tá só mostrando aqui dos elementos aqui, que você tem aqui dentro de um conjunto, entre chaves. Aí nós fizemos um debate sobre conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, tá? E vamos ver através assim de exercícios, né, para entender conjunto vazio, aqui conjunto finito, infinito, tudo isso aqui tem lei. Então, se você pegar uma boa referência bibliográfica e você começar a ler, mas é para ler mesmo, ler com vontade, não entendeu, volta de novo, começa a fazer releitura. Então, somente assim é que você vai conseguir entender, tá? Então, tá ali. Então, por exemplo, você vê que isso aqui nesse material, isso aqui é os primeiros exercícios que ele coloca aqui, né? Então, vamos ver aqui. Eu estou fazendo aqui na forma de improviso mesmo. Só peguei assim o material, então a gente pode ver aqui, por exemplo. Aqui, porque aqui ele fala nesse primeiro exercício aqui, Então, quando a gente vai pegar assim um primeiro exercício aqui, Então, você vai pegar um exercício, vou colocar assim escrito, Você vai pegar aqui um exercício de grau simples. Tá lá, vou escrever aqui, de grau simples. Exemplo de exercício de grau simples para você começar a ter ideia profunda, para você ser, vamos dizer assim, um especialista em teoria dos conjuntos,
né? Então a dica que eu dou é isso aqui, você começar com um exercício bem simples, tá lá? Que ele fala assim, ó, indique nos parênteses aqui o para o conjunto unitário. Então você tem aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o, né? Aí eu coloco aqui o conjunto unitário, que é formado de um só elemento, quando você tem um só elemento, né? E V para conjunto vazio. Então você tem aqui conjunto vazio, ó, tá lá? Então aqui eu vou botar assim, conjunto vazio, né? Quando você vai fazer a leitura, o conjunto vazio a gente representa assim, ó, tá? A gente coloca dessa forma aqui, entendeu? Então você não coloca, quando você vai concluir que um conjunto ele é vazio, você não coloca na forma assim de entre chaves. Você só vai colocar o conjunto vazio entre chaves quando ele for um subconjunto. Então isso aí é algo que tem que ser lido, tem que fazer através de exercícios para entender quando você usa conjunto vazio assim, ou quando você coloca conjunto vazio assim, ó. Mas quando você coloca aqui entre chaves o conjunto vazio, né? Então você não pode chamar de conjunto vazio nesta representação entre chaves. Isso aqui, na verdade, ele é um subconjunto. Tá lá. Ele é um subconjunto. Tá bom? Então é isso aqui, é só para ter uma ideia, tá? Então, olha, não escreva nada se não houver um dos dois, né? Que ele fala assim. Então, vamos lá, tem que ser tudo lido aqui, ó. Lido minuciosamente. Então eu vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui, vou pegar só para fazer alguns aqui, ó. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, consoante da palavra ele. Então, quando você tem aqui nesse primeiro aqui, você tem aqui a palavra ele, ó, isso aqui é bem simples, ó, tá lá. Aí você quer formar um conjunto de consoantes da palavra ele. O que você vai fazer? Lembrando que se você vai formar um conjunto, você vai ter que, né, aí você abre chaves aqui, ó, pronto. Você vai abrir chaves aqui. Quando você fala consoante, né, o que significa? Você dizer que tem ali, quando você aprende lá na alfabetização, vogal e consoante, então vamos lá. A consoante na palavra ele aqui, que você vê, ó, é o L aqui. Então você tem aqui o L, ó, pronto, peguei, pronto, não tem mais. Porque o E aqui, ó, esse E aqui, ele é conjunto das vogais. Então vamos supor que se eu colocar conjunto das vogais, tem que prestar bem atenção que todo mundo erra, que é o seguinte, ó, vou até fazer aqui, ó. Aqui é da consoante, é essa daqui que vale ali no exercício. Mas eu quero estender o seguinte, quando você vai, imagina que ele perguntasse assim, conjunto das vogais, tem estudante que ele coloca o E e coloca o outro E. Não, mas o E é o mesmo que esse aqui. Então se ele for falar conjunto das vogais, você vai colocar só um elemento, o E, uma vogal. Mesmo se tivesse assim, numa palavra 5 E's, você vai colocar um E só, ó. O E é uma vogal, aí você fechou aqui, ó, tá lá. Então, o que é esse aqui quando é formado de um elemento? Então, esse aqui é um conjunto unitário, porque só tem um elemento. Então, é isso que quando você vai ler lá sobre teoria dos conjuntos, ele é formado de um só elemento. E aqui, ó, só para aproveitar aqui, ó, também, esse aqui também, ele é conjunto unitário, entendeu? Aí, quando você bota dois E's, quando o estudante ele bota dois E's, ele vai dizer que não é unitário, mas é unitário, porque você representa só, a vogal é, tá? Não importa quantas vezes ele aparece. O mesmo vale para consoante. Se for, aqui está um L, e aparecer mais um L, 2, 3, 4 L's, é um L só que você vai botar, tá? E aí ele bota assim, ó. Agora, quando você fala assim, por exemplo, satélites naturais do planeta Marte. Então, quando você vai falar aqui, deixa eu ver aqui, você tem aqui satélites naturais do planeta Terra e satélites naturais do planeta Marte. Quando você olha aqui, esses dois aqui, ó, quando você fala, aí vem aquela pegadinha que você tem que saber, como é que fala? Quais são os satélites do planeta Marte, né? Então, vamos ver. Então, quando você bota aqui o planeta Marte, tá lá. Aí você fala satélites naturais do planeta Terra, aqui, ó. Pronto. Quando você vai aqui do planeta Terra, o que acontece? Marte, Terra, vamos lá. Terra, você sabe que tem só Lua, tá lá. A Terra é formada só pela Lua, tá aqui, ó. Pronto. Tá lá. Aí quando você tem aqui o planeta Marte,
Meses do ano que começa com a letra C. Então vamos ver aqui, ó. Meses do ano que começa com a letra C. Se você pegar meses do ano que começa com a letra C, aqui, ó. Vamos lá. Meses do ano que começa com a letra C. Quais são os meses que tem letra C? Nenhum. Então, se não tem nenhum, ele é um conjunto vazio. Nesse vazio aqui, eu vou representar o vazio. Eu lembro, quer dizer, aliás, há minutos eu tinha falado a respeito do conjunto vazio, que você pode representar assim, né? Agora, você quer usar chaves para conjunto vazio? Então você faz isso aqui, ó. Sem nada aqui, ó. Então, a representação do conjunto vazio, ele pode ser assim ou aqui, ó. Pronto, ó. Ou, tá lá. Eu tinha falado só de um. Aí, quando eu botei as chaves aqui, aí eu falei, poxa, vamos lembrar que quando você vai fazer conjunto vazio, você pode representar aqui. Ou, se você quiser colocar dessa forma, esse círculo com essa reta aqui que corta o círculo, então não pode colocar chaves. Então, você coloca aqui. Então, justamente que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui de conjunto vazio. Aqui, ó, vamos ver. Ele fala aqui do... Olha lá, aqui o conjunto vazio, ó, é o conjunto que não possui elemento. Aí você pode representar aqui ou aqui, ó. Entendeu? Tá? Então, só para você ter uma ideia de como é que é, ó. Aqui ou aqui. Aí é isso que você vai lendo lá na teoria, entendeu? Então, vamos lá. Pronto. Agora, vamos ver aqui... Só pegar alguns aqui, ó. Países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Então, se você pegar países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, então, vamos lá. Você tem aqui países que não fazem fronteiras com o Brasil, né? Então, vamos lá. Vou botar assim, países, tá lá. Aí, quando você quer fazer o conjunto, vamos lá, então. Vamos ver. Então, quais são os países da América do Sul, né, que não fazem fronteira com o Brasil? Aí quais são os dois países? Você tem o Equador, tá ali, Equador e Chile, né? Opa, a gente coloca vírgula, né? Perdão, ó, Chile, tá aqui, ó. No impulso aqui, ó, muito cuidado. Quando você vai distribuir os elementos, a gente coloca entre vírgulas, tá bom? Então tá aqui, ó, como mostra aqui, ó, vírgulas, tá? Então só aqui, só um, pronto. Foi só um deslize aqui, ó. Pronto, ó, Equador, Chile, pronto. Então você tem aqui, ó, países que não fazem fronteira, América do Sul, que não fazem fronteira com o Brasil, Equador e Chile. Aí ele apresenta aqui como conjunto, ele bota assim, conjunto unitário, né, e conjunto vazio aqui. Então, quando acontece aqui que já tem dois elementos, né? Então, quando ele colocou aqui na questão, tá vendo que às vezes a gente pega uma questão aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Não escreva nada se não houver um dos dois. Então, olha só o enunciado que fala aqui. A interpretação do enunciado. Então, quando você vai interpretar o enunciado, isso vale para o Enem. Isso aqui, você vê, um exercício simples desse aqui, bem simples, ele já começa já com uma interpretação. Você vê que até em exercício simples tem uma interpretação que ninguém percebe. Aí quando eu fui fazer, você pode ver que quando eu fui fazer, eu estranhei. Porque eu falei assim, ué, são dois aqui, ó, Equador, Chile, mas ali ele pede vazio ou unitário. E ele colocou aqui, ó, essa restrição, ó, não escreva nada se não houver um dos dois. Então não é para escrever nada. Então eu não posso escrever aqui nem conjunto unitário, nem conjunto vazio. Você não escreve nada. Como aqui no parênteses, você deixa em branco. Já é uma interpretação. Olha aqui, olha, não, gostei. Eu gostei dessa interpretação que foi feita, ó. Tá lá. Então, bom, ele coloca aqui, ó. Aqui já é conhecimento geral, por exemplo. Crustáceo que se pesca no trecho do Rio Paraíba do Sul. Qual um crustáceo que se pesca no trecho do Rio Paraíba do Sul? Pode ser o crustáceo, pode ser um caranguejo, pode ser o siri. Quando você fala um trecho do Rio Paraíba do Sul, pode ser o caranguejo, né? Que você encontra aqui crustáceos de água doce, né? Rio Paraíba do Sul, água doce. Então,
É um crustáceo, pode ser o caranguejo, pode ser o siri. O camarão não sei, né? Porque o camarão é mais é um crustáceo mais de vida marinha, de mar, né? Mais de rio, assim, lago e lagoa. Na verdade que ele fala que rio, né? É um rio, então pode ser o caranguejo, entendeu? Se eu for falar assim, o caranguejo. Então, se for o caranguejo, é conjunto unitário. Então, você fala crustáceo aqui, né? Então, tem que fazer uma pesquisa. Olha só como é que o conjunto ele prega peças para você saber algum conhecimento gerais de outras disciplinas. Aqui envolveu geografia, aqui já envolveu aqui também na parte de biologia, que é biogeografia, que você estuda os animais que pertencem às suas determinadas regiões, né? Será que alguém pesca caranguejo, crustáceo no Rio Paraíba do Sul? Cabe fazer uma pesquisa sobre isso, entendeu? Então, tá aí, ó. Então, já colocamos aqui, tá? Tá aí, isso aqui. O exercício aqui tá aqui, né? Só para apresentar a vocês, né? E tem essas pegadinhas aqui, ó, tá? Tem essas pegadinhas aqui, ok? Então vamos ver aqui, ó. Coloque nos parênteses IN para os conjuntos infinitos, F para os finitos, V para os vazios e I para os iguais e E para os equipotentes, né? Aí, enfim, isso aqui são os outros exercícios que tem aqui, ó, tá? Aí quando você olha assim, por exemplo, equipotentes, né? Aí você tem infinitos, conjuntos finitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Quando falar assim, só conjunto dos números naturais, né? E ele não bota uma restrição aqui, se é maior ou menor, né? Conjunto finito, tá aqui, ó, né? E tem um conjunto vazio. Por exemplo, países aqui, ó, Equador, Chile, só tem esses dois. Como é só o Equador e o Chile que não fazem fronteira com o Brasil, então eu posso dizer que isso aqui é um conjunto finito. Ó. Então vou aproveitar essa chance aqui, ó, desse aqui, ó, conjunto finito, né? Ele né? Porque é o exercício que não faz parte ali do vazio nem do unitário. Então desse aqui, como não é unitário, eu vou chamar então de finito aqui. Finito, porque só tem, ele é limitado, né? Tá? Não é infinito, tem só o Equador e Chile. Só para dar o exemplo aqui. E tem vários aqui, ó. Tem vários outros aqui, ó. Dados os conjuntos A e B, escreva-nos ou não pertence o caso. Tá aqui, ó. Aí quando você olha, fala assim, conjunto equipotentes, né? Eles falam que tem o mesmo número de elementos. Aí quando você vai olhar lá na informação ali, na teoria, ele fala assim, conjuntos equipotentes, ele fala, são aqueles que possuem a mesma quantidade de elementos, foi o que eu tinha falado, tá? Por quê? Mesmo que esses elementos sejam diferentes, ó, aqui é números, aqui são letras, mas só a quantidade, ó, 1, 2 e 3 e 1, 2 e 3. São os mesmos quantidade de elementos, então tem 3 elementos e o Y também tem 3. Então, como são o mesmo número de elementos, então eles são equipotentes, né? Quando você olha aqui, ó, por exemplo, ó. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou aqui apresentando os exercícios, mas eu tenho que colocar a teoria, um pouquinho de teoria aqui, entendeu? Por isso que eu estou fazendo, né, essa bagunça aqui toda, tem que voltar, eu explico, mas depois eu volto ali para confirmar o que eu falei sobre, por exemplo, que equipotentes são o mesmo número de elementos. Aí você volta ali na informação, em qualquer livro que você encontra, um bom livro de matemática, né, que fala sobre conjuntos, e vai falar sobre isso. Aí você tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são conjuntos das vogais, ele é finito, né, ó, 1, 2, é finito, né, bom, se você for analisar um só, tá, ó, ele é finito, tá lá. Mas quando ele faz uma comparação com outro conjunto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, tá vendo aqui? Só que ele não coloca reticências aqui. Quando ele não coloca reticências, ele é finito. Um conjunto só vai ser infinito quando você tem reticências. Ó, por exemplo, quando você coloca aqui, ó, 5, 7, 9, reticências, tá lá. Isso aqui é um conjunto infinito, tá bom? Aqui, ó, tá lá. Bom, só para ter ideia aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Quantos elementos tem aqui? 5 e tem aqui 5. Então, ele é equipotente. Tá lá, tá? Aí, bota aqui a mesma coisa, ó. Aeronáutica, Exército, Marinha. E esse aqui é ouro, prata, bronze, ó. 3 elementos, ó. Equipotentes também. E por aí vai. Tá lá. Aí tá falando,
você tem aqui, vamos ver, tá aqui, ó. Tá aí, tá aqui falando, ó. Você fala assim, ó, 0, 2, 4, 1, 3, 5. Você reparou que isso aqui são, ó, aqui, ó, 0, 2, 4, 1, 3, 5. Aqui está o conjunto dos números pares, reticências é infinito. E aqui conjunto dos números ímpares, reticências, né? Ele é infinito. Então, o que acontece? Aí ele coloca aqui dois parênteses. Tá aqui, quer dizer, estou aqui interpretando, né, a questão, ó. Ele coloca aqui dois parênteses, tá lá. Aí ele fala que esse aqui é infinito, infinito. Bom, ele está comparando aqui com os dois, ele bota... São dois parênteses aqui, ó. Então vamos interpretar. Vamos ver aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó. Viu como é que no exercício simples você tem que interpretar? Aqui é infinito, tá lá. Infinito, porque os dois são infinitos. E eles são equipotentes, porque quando você coloca números pares aqui e números ímpares, se você for fazer, você vai ver que ele tem o mesmo número de elementos. Então eles são equipotentes. Eles são infinitos equipotentes. Entendeu? Então, tá aí. Então, a gente está mostrando aqui, ó. Aqui está mostrando, ó. 1, 2 e 3. Aí vai até 1 milhão, ó. Ele para aqui, ó. Ele não tem reticências. Ele é um conjunto finito, porque não tem reticência. Porque a ideia aqui é mostrar que começou do 1 até 1 milhão e parou. Ele não seguiu mais adiante. Porque senão eu teria que colocar reticências. Ele é um conjunto finito. E aqui, ó. 5, 7, 9. É um conjunto infinito, ó. 5, 7, 9, ó. Infinito. Tá lá. Bom, então é isso, né? Tá mostrando aqui, ó, né? Finito, infinito aqui, ó. Bom, é isso, né? Tá aqui, ó. E tem vários aqui, ó, do elemento, ó, pertence, não pertence, entendeu? Tá aqui falando, né? Eu peguei assim mais, eu quis pegar os exercícios mais assim complexos para forçar mais uma interpretação, ok? Ó, então tá aqui, ó. Olha só como é que tem tanta coisa aqui, ó, que tá mostrando, ó, que você pode treinar, ó. Fazer, ó, relação de inclusão, contido não está contido. Então tá mostrando aqui, ó, né? Aí mostra aqui, aí ele tá, se você for pegar aqui tá mostrando aqui mais a teoria, né? Ó, aqui tá mostrando aqui, ó, é um conjunto. E quando você tem um conjunto dentro de um outro conjunto, então você vê que esse A aqui, ele é um subconjunto do conjunto B todo, ó. Se você for falar assim, quais são os elementos do conjunto B? O B, ó, 2, 4, 6, 8, aí, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Tá lá. Você pode ver que tanto esses elementos quanto esse aqui, ele está no conjunto B. Mas quando você quer destacar alguns elementos de um conjunto e fazer um outro conjunto, então isso aqui já é um subconjunto. Porque você pegou aqui, ó, tirou, ó, é um subconjunto, você forma um subconjunto aqui, tá? Então, tá lá. Aí você pode dizer que 2, 4, 6, 8, ele está contido no conjunto B. É por isso que a gente usa aquele símbolo assim, está contido e não está contido. Você só pode usar está contido, não está contido, ou contém e não contém, quando você relaciona um conjunto com outro conjunto, né? Quando você relaciona um conjunto com outro conjunto, é a mesma coisa aqui, é um conjunto com outro conjunto. Agora, quando você quer falar de pertence, né? Quando você fala assim de pertence, por exemplo, é quando você tem elemento com um conjunto, como eu falei lá na parte 2, na teoria dos conjuntos, né? Quando você pega assim, ó, 5, ó, 5 pertence a A, ó, 1, 2, 3, mas peraí, cadê o 5 aqui? Aí o estudante ele vai colocar dizendo que não pertence ao conjunto A. Ele pertence, só que, ó, tem que notar que esse conjunto ele é infinito porque tem as reticências, ó. 1, 2, ó, tem reticências, então isso aqui continua. Então, o 5, ele pertence ao A, ele é verdadeiro, né? Tá lá. Agora, olha só o que ele fala aqui, ó. O 3 pertence ao C. Aí você vai lá, 3 pertence ao C. Olha só, tá vendo aqui? Ó. O C, ele é formado de um conjunto unitário, só tem o 0 aqui. Aí quando você bota aqui que tem o 3, mas peraí, mas esse C aqui é conjunto unitário.
só tem só um elemento aqui, o 3, só o 0 que está. O 3, ele não pertence ao conjunto C, mas aqui ele está dizendo que pertence, por isso que ele é falso, porque aqui é um exercício de falso verdadeiro, entendeu? O que mais, pessoal, aqui que a gente pode fazer aqui? Então é só para... Eu peguei esse exercício aqui só para mostrar a diferença. Quando você pega pertence, é um elemento com um conjunto, tá? Então, vamos ver aqui. É só para ter uma ideia aqui, ó, só para reforçar, ó. Só para reforçar essa teoria aqui, ó. Contido não está contínuo, contém ou não contém. Tá lá, ó. Conjuntos e conjuntos. Tá lá. Quando você tem aqui, ó, um e com B, reparou que aqui é é um elemento, e aqui é um B. Aqui, ó. Elemento B, então você pega aqui, ó, o B, ó. 30, ele começa aqui, ó. Olha só, ele começa aqui a partir do 30, ó. Ele começa a partir do 30, vai até 150. Isso aqui é um conjunto que começa do 30, ó. Não tem reticências aqui, ó. Se tivesse reticências, quer dizer que um número começou lá a partir de 1 ou 2, eu não sei. Começou lá no início lá. Começou do 0, por exemplo, quando coloca reticências, né? Mas está dizendo que o 1 aqui, ó, ele não pertence a B, ó, porque o 1 está aqui, porque começou a partir do 30 e foi até 150. Como é um elemento com um conjunto, então você tem que usar símbolos de pertence ou não pertence, como está aqui falando, ó, né? É só para poder ter essa ideia, tá? Então, aqui, ó, pertence ou não pertence, só elemento com conjunto, tá? Então, agora tem que pegar um exercício aqui que tenha conjunto com conjunto, só para a gente ter uma ideia. Quer ver? Ah, tá aqui, ó. A gente pode pegar esse daqui, ó, que fala assim, ó. Considerando os conjuntos B e PB, esse PB é um subconjunto, tá? PB, ele representa como sendo assim, por exemplo, aqui é um conjunto A, e quando ele coloca P assim, ó, ele é um subconjunto dele. Ele está querendo dizer o seguinte, que, quer ver? Quando você pega aqui, ó, aqui ele já está fazendo um exercício bacana para diferenciar quanto você tem que colocar pertence ou está contido, tá bom? Então ele coloca aqui, ó, o 3 aqui, tá vendo aqui? Ele pertence, ó, aqui é um elemento com um conjunto, ó, tá lá. Aí, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem aqui um exercício, não. Tá aqui, ó, ele coloca, no caso aqui, deixa eu ver, esse aqui é um outro conjunto, olha só, que eu tô olhando aqui, vamos ver, ó, dados os conjuntos N, esse aqui não tem nada a ver não, esse aqui deve ser daqui de baixo, esses aqui, ó, Y, e esse aqui é só para você ter uma ideia, ótimo, então tá, ó, porque aqui não tem a numeração, ó, um aqui deve ser um outro exercício, viu? Então, quer dizer, eu falando desse jeito é uma forma de você estudar. Você vê que, por exemplo, eu estou falando aqui, às vezes me atrapalha um pouquinho, porque eu estou analisando. Essa coisa de você se atrapalhar, assim como eu fiz mesmo, realmente me atrapalhei, porque eu tenho que observar bem, eu tenho que analisar o que eu estou vendo aqui, ó. Então, isso aí que eu estou mostrando é você saber estudar. Existe uma diferença entre estudar e saber estudar. Eu estou mostrando para vocês como é que você tem que saber estudar. É como eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu já deduzi que esse exercício aqui, né, não é desse aqui, porque não tem a numeração, ó. É uma coisa que não colocaram aqui nesse material. Então, me confundi. Esse exercício faz parte desse, esse aqui faz parte desse. É porque ele já coloca os conjuntos aqui, né, nos itens aqui, ó. Por exemplo, você reparou que aqui é um 3 e tá um conjunto B? Agora eu quero pegar esse 3 aqui para diferenciar desse aqui, ó. Olha que interessante, ó. Pronto, eu peguei aqui, ó. Viu? Olha só. Reparou que esse 3 aqui ele está sem chaves e esse aqui ele está com chaves? Significa que quando ele está sem chaves, ele é um elemento. Se ele é um elemento para fazer uma comparação com um conjunto B aqui, porque fala conjunto B e PB. Então você pode ver que o 3 com conjunto, elemento conjunto, então ele pertence. Agora, quando você está pegando um elemento que tem chaves, isso aqui já é um subconjunto, porque subconjunto você tem que colocar em chaves. Reparou que aqui é um 3,
subconjunto, ó, porque tem chaves, e fazer com B, então eu já posso dizer que ele é PB, né? Então, complete as lacunas. Então, ó, ele está contido no conjunto B. Tá aí, pronto. Certo? Então tá aqui, ó. Tá lá. Então, ele está contido no conjunto B, tá? Agora, olha esse daqui, ó. Não, gostei desse daqui, ó. O 3, elemento. Conjunto com conjunto está contido. Agora, olha só isso aqui. Conjunto aqui com esse PB aqui. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha mesmo, ó. Que ele fala o seguinte: quando você tem aqui um subconjunto, isso aqui ele colocou como subconjunto, e esse PB, ele é um subconjunto aqui. Então, o que quer dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, que quando você tem aqui um subconjunto com um subconjunto, a gente coloca pertence, tá? A gente vai colocar pertence, tá? Porque você vê, quando você tem aqui um subconjunto, pertence a um conjunto total, B, ele está contido. Quando é um subconjunto com um outro subconjunto, ele pertence. Então não é difícil de ver isso aqui pelo seguinte, ó. Quando você pega aqui, ó, tá lá. Eu poderia pegar aqui, ó, colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, eu posso até fazer o seguinte: aqui tá um conjunto B. Eu vou fazer igual desse exercício aqui, ó. Vou inventar um conjunto aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui o 3, o 8, o 11, o 17 e o 25. Tá lá. Aqui é um conjunto B. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Tá lá. Eu vou colocar o 3, relacionar com o conjunto. Agora, o que eu vou fazer? Quando você coloca chaves, porque vamos supor que você queira formar um subconjunto, então eu vou ter que envolver o 3 aqui, ó. Quando você envolve ele, você cria um subconjunto, você coloca aqui assim, ó, subconjunto, tá lá, e vai fazer aqui, quando você tem aqui, ó, então isso aqui pertence, porque é elemento com... Agora, reparou? Isso aqui é um subconjunto, ó, com o conjunto aqui, pronto, ele está contido. Então, qual é aquela ideia, então, quando você tem aqui o 3 e você tem aqui o PB, porque o PB ele simboliza um subconjunto, é como se fosse fazer assim, aqui estão os elementos, eu quero pegar um subconjunto, no caso aqui, um subconjunto unitário, porque é formado só de um elemento aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, eu vou formar um PB, um subconjunto, vou colocar o 3, tá lá. Eu formei um subconjunto pegando só o 3, ó. Aí você pode ver aqui, o que acontece aqui? Quando você vai formar um subconjunto, que na verdade é assim, ó. Quando você vai formar um subconjunto, vai ser enrolado um pouquinho essa parte aqui, porque assim, quando eu quero formar subconjuntos, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que abrir uma chave, colocar um subconjunto, assim, pronto. Quais são os outros subconjuntos? Você vai formando subconjuntos aqui, ó, 3, aí você pega com 25, com 8, com 11, com 17. Daqui a pouco você vai fazer com dois elementos, 3, 25, 3 com 8, 3 com 11, 3 com 17. Tá lá. Aí você vai pegar 25 com 8, 25 com 11 com 17. Aí você vai pegar 8 com 17, 11 e por aí vai. O que acontece? Você vê que quando você tem um subconjunto, quando você vai fazer um subconjunto, você abre uma chave, coloca outra chave dentro para você formar vários subconjuntos. É por isso que esse subconjunto aqui, pode ver, então ele pertence ao PB. É isso, tá? Então tá aí, pessoal. Tá aqui, mostrei aqui, tá bom? Ó, vários outros exercícios aqui com união e interseção, ó. Tá aqui, ó, mostrando aqui. Coloquei, né, um pouquinho de interpretação. Tem muito exercício aqui que fala, né? Se for fazer uma live assim para botar muita coisa aqui, é muita coisa que envolve aqui, né? Então tem que formar assim até um perfil só para falar de conjuntos, né? Aí tem aqui esses exercícios aqui, ó, né? Que fala aqui. Vamos fazer isso aqui mais complexo. Tá lá, ó, na próxima live vamos falar sobre a respeito de pegar exercício de conjuntos de uma maneira mais complexa, ok? Então tá aí, ó, pronto.
Então tá aí, pessoal. Apesar que, né, da enrolação toda aqui, que foi feita aqui no improviso aqui, né, mas eu quis mostrar para vocês aqui, né, como é que você pode, quando você vai fazer um exercício, estudar, saber estudar e saber estudar, tem uma diferença muito grande. Então eu mostrei aqui na forma que todo enrolado aqui, espero que tenham compreendido, né, quem for assistir aqui a live, e que espero que tenham compreendido alguma coisa, né, quiser alguém fazer comentários, né, se caso não entendeu, se eu enrolei alguma coisa, podem falar à vontade aqui, ver o que não entendeu, mas eu quis mostrar para vocês uma coisa bem marcante, né, quando você vai fazer exercício, é você fazer interpretação, né, você vê que eu quis mostrar aqui sem querer, que num exercício mais simples que ele seja, só para fazer fixação, para você fixar o que pertence, não pertence, contido, não está contido, contém, não contém, né, então, apesar que eu não falei do contém e não contém, porque é o contrário, né? Porque se o subconjunto está contido num conjunto, faz ao contrário. O conjunto, ele contém aquele subconjunto, tá? É só inverter. Quando você inverte, aí você bota contém e não contém. Mas a gente vai falando dos outros exercícios aí, tá? Então, o mais importante é interpretação. É você fazer uma interpretação mostrando que um exercício simples, ele pode ser uma pegadinha, tá? Ele pode ser uma pegadinha das brabas mesmo, né? De pegar aqui, né? E, enfim, tá lá. Ok? Então, espero que tenha servido aí de ajuda e é uma dica para você iniciar o estudo aí, para você ser, né? Colocar na sua jornada aí, para você ser um especialista em matemática, ok? Um profundo conhecedor. Valeu, um abraço e até lá.